O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus, em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de morrer. Meus caros irmãos e irmãs, nós temos a graça de podermos hoje celebrar a festa do batismo do Senhor. E eu digo que é uma graça porque é através desta festa que nós somos convidados hoje a relembrar o nosso batismo. Podemos assim dizer que nós somos chamados a renovar as nossas promessas batismais. Sacramento do batismo, se nós olharmos na história da igreja, nos primeiros séculos, ele era um sacramento que, depois de tempos de preparação, o neófito, aquele que estava se preparando ali, o catecúmeno, que estava se preparando para receber o batismo, ele, ao descer a piscina batismal, apagava-se ali todo o pecado, a mancha do pecado original, e também, se fosse adulto, apagava ali todo o pecado e nascia um homem novo. E essa concepção ainda é hoje para nós. Mas, se nós olharmos na história também, do que a palavra nos coloca, Jesus ele não precisava ser batizado. Jesus não precisava receber o Espírito Santo, porque ele é Deus. E o batismo de João era um batismo de conversão. Jesus não precisava ser convertido. Mas por que ele foi batizado? Ele quis ser batizado. Jesus quis ser batizado para santificar as águas do batismo para nós. Ele foi batizado por mim e por ti. Porque antes do batismo de Jesus, as águas que João batizava, elas não tinham poder nenhum. Era um poder, é claro que a pessoa, ela mudava de vida, mas era uma conversão da pessoa. E depois do batismo do Senhor, as águas se santificam, o céu se abre. É bonito esse evangelho de João, esse evangelho de Lucas que nós acabamos de ouvir, porque mostra esses pequenos detalhes significativos para a nossa fé. Jesus, ao descer as águas, nós descemos com ele e subimos com ele para a nossa santificação. Jesus, ao ser batizado, os céus se abrem
esse céu que foi fechado pelo pecado de Adão, o céu se abre sobre nós. Jesus, ao ser batizado, o Espírito Santo pousa sobre ele, lembrando a ação, a graça do Espírito Santo da nossa vida, do nosso dia a dia. Jesus, ao ser batizado, a palavra do Pai, que somente em Lucas mostra isso, eis o meu filho bem-amado, expressa na nossa vida. Veja a graça do batismo na nossa história, na nossa caminhada. É na piscina batismal, na pia batismal, que nasce o novo cristão. O homem vindo ao mundo, claro, pelo dom da vida, mas que nasce pela fé, pela graça. Por isso que é tão marcante, e deveria ser muito marcante, esse dia do batismo para nós. Pelo batismo de Jesus foi preparado o nosso batismo. E eu faço uma pergunta para vocês, acredito que poucos aqui vão saber responder o dia que você foi batizado. Poucos sabem. Poucos sabem o dia que a gente foi batizado. Porque a gente celebra a vida, mas deveríamos também celebrar a vida da graça, inserida em nós como igreja. A graça do batismo, meus irmãos, purifica a nossa alma da mancha do pecado original, como qualquer outro pecado. Veja que algo significativo para nós, para o nosso batismo. Santo Agostinho diz que o Senhor desejou ser batizado para proclamar com a sua humildade o que era para nós uma necessidade. Veja, pela humildade, o Senhor foi batizado para a nossa necessidade. Nós sabemos que ao ser batizados, nós somos inseridos nesta igreja. Essa igreja peregrina. Ao sermos batizados, nós, além de inseridos, nós somos uma igreja. E quando eu falo igreja, eu estou referindo a cada um de nós. Essa igreja que é chamada a caminhar dia após dia. Essa igreja que é chamada a enfrentar os desafios da sua vida de fé. E quantos desafios nós nos enfrentamos? Olha que interessante, pelo batismo, meus irmãos, nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Até eu anotei uma frase aqui de São Leão Magno que diz o seguinte: não te passe pela cabeça que afugentam com as tuas más ações um hóspede tão nobre que está em ti. E não tenhas medo de submeter à servidão do inimigo, porque o teu preço do batismo foi o sangue de Cristo. São Leão Magno nos mostra que nós deveríamos tomar consciência que pelo batismo o Espírito Santo habita em nós. Está presente na nossa vida, ele usa até a expressão tão grande, tão nobre hóspede, está presente na nossa vida. E muitas vezes nós somos marcados pelas situações do nosso pecado. Mas a graça de Deus, ela está presente na tua vida, na minha vida. Por quê? Jamais a graça de Deus se afasta de nós pelo batismo. Porque quando eu fui batizado, quando você foi batizado, foi colocado em você uma marca indelével. O que significa isso? Uma marca que não se apaga. Eu falo isso muito quando eu vou fazer os batizados. Olha, pelo batismo, essa criança, esse adulto, vai receber uma marca, um sinal, que independente da história que ele seguir depois, ele sempre será batizado. Ele vai morrer batizado. Ele vai morrer batizado. Essa marca não se apaga. Porque Deus faz conosco um compromisso.
E o compromisso que Deus faz conosco, ele não volta atrás. Se nós temos a liberdade, se nós dizemos sim ao batismo, nós seremos e morreremos batizados. Posso mudar de religião, posso seguir outra vida, essa marca não se apaga. É importante a gente saber disso. É claro que aí entra o segundo passo também. Não basta ser batizado, devemos dar frutos do nosso batismo. Eu dizia que pelo batismo o céu se abre. O céu se abre para nós. Mas na nossa vida de conversão diária, o céu se abre permanentemente. Porque se eu não dou fruto do meu batismo, como que Deus vai me salvar? Eu sempre falo aquela frase de Santo Agostinho, né? O Deus que te criou sem ti, jamais te salvará sem ti. É importante sabermos disso. E outro ponto importante também, né, sobre a questão do sacramento do batismo, é que através dele iniciamos uma nova vida espiritual, cuja sua plenitude está no seio da igreja. A nossa vida espiritual é no seio da igreja, é nessa igreja que caminhamos, que somos peregrinos, para um dia almejarmos a igreja celeste, a igreja dos santos. Por isso que é importante sempre tomarmos consciência. Dizia um padre, interessante, ele falava assim, que nós, quando a gente vai sair, se preparar, a gente se olha no espelho para ver se a gente está bem, né? A gente tinha que olhar o espelho da nossa alma e mostrar, eu sou batizado. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu não estou isento de desafios, de dificuldades, mas eu tenho certeza que que a graça do Espírito Santo habita em mim, para que eu possa seguir a minha vida sem se desesperar da sua misericórdia. Deveríamos olhar o espelho da nossa alma ali, olhar, eu sou batizado. E claro que como igreja, né, nós como batizados, é claro que boa parte de nós somos batizados quando crianças, né? E ali foi pedido aos pais e padrinhos, né, a responsabilidade de cuidar de nós. Hoje de manhã, celebrar a missa das 8, eu falava e torno a repetir, é muito importante vocês escolherem os padrinhos de batismo de vocês. Tem que ser pessoas que rezam, pessoas de oração. A gente não pode escolher o padrinho só porque é amigo, ou porque ele é casado, ou porque ele é crismado. É claro que isso é um requisito da igreja, mas nós temos que escolher pessoas que realmente são pessoas de oração, que são capazes de acompanhar os filhos, os afilhados, na vida de oração, no caminho da fé. Os pais, claro, a responsabilidade é dos pais, porque os primeiros catequistas são os pais. Quem que ensina os filhos a rezar é pai e mãe, não é catequista. A ter uma vida de oração é pai e mãe, mas os padrinhos têm que acompanhar. Por isso, quando eu vou fazer o batismo, eu sempre olho ali, né, pergunto para os padrinhos se eles estão realmente disponíveis a seguir os seus afilhados nesse compromisso tão importante, que vai acompanhá-los o resto da vida deles. Portanto, meus irmãos, que nós possamos tomar consciência de que pelo batismo eu não me torno um cristão isolado. Eu estou junto. Cristo hoje, ao ser batizado, eu torno a repetir, ele relembra em mim o meu batismo, o meu compromisso como batizado. O Senhor desceu às águas. Até hoje de manhã, segundo a leitura do ofício das leituras que nós rezamos, São Gregório de Nazianzo diz, né, que Cristo ao descer às águas com João, é João que é batizado, porque as águas são santificadas. É João que recebe a graça do batismo ali. E assim é a graça que está presente na nossa vida.
não tenhamos medo de assumir o nosso compromisso como cristão. Não tenhamos vergonha de assumirmos a nossa identidade como igreja, como filho amado de Deus. Que assim, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, ela que confiou sempre na vontade de Deus na sua vida, que ela possa sempre interceder por nós, para que mesmo diante dos desafios, possamos ter essa fé confiante em Cristo, para continuarmos a nossa caminhada, assim até quando Ele nos chamar para vivermos ali a Igreja Celeste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.